voltando aqui para Atos 20, no primeiro dia de semana eles estavam todos reunidos, e detalhe, eles se juntaram todos, porque tinha um propósito, que era partir o pão. Eles não deixaram ninguém para trás. Nós temos a mania, muitas das vezes, se o nosso irmão ele para de vir na igreja, a gente tem a mania de achar que está tudo bem, que está tudo certo. Não paramos para pensar, o que será que aconteceu por mim que não está vindo na igreja mais? Nós temos duas manias que a gente adquiriu com o passar do tempo. Eu me coloco no meio, que é o que? Se o irmão para de vir na igreja, a gente não dá importância para ele. Ou, se a gente perceber que ele não está vindo na igreja, é questionar. Ele não deve estar vindo na igreja porque deve ter cometido um pecado, ou porque aconteceu alguma coisa. Mas em momento algum, muitas das vezes, a gente não para para pensar, o que será que aconteceu com o irmão? Por que será que ele não está vindo na igreja? Será que ele está doente? Será que aconteceu alguma coisa na família? Será que ele perdeu o emprego? Não, o nosso papel já é fazer um pré-julgamento antes. Então não podemos esquecer ninguém, eles estavam todos ajuntados no mesmo lugar. Amém? 2 pontos já tratei aqui. Saber o porquê que você vem na igreja, no propósito, não deixar ninguém para trás. E detalhe, sabia que existem momentos que Deus coloca algo no seu coração, coloca uma pessoa, é para você orar por ela, para você cuidar dela. Talvez um dia você nunca se deparou com isso, mas já parou para pensar que muitas vezes aquela pessoa começa a vir demais ao seu coração. Aquele irmão, fazia tempo que eu lembrava dele, de repente aquele irmão começa a vir demais. O que é? Para você orar por ele. Deus está colocando algo para você interceder por ele, orar por ele, para ver o que está acontecendo. Não é para você simplesmente esquecer o irmão. Então não vamos deixar ninguém para trás. Outro ponto que eu queria entrar aqui, ele vai falar assim, lá no versículo de número, eu vou falar 8, mas eu quero pular para o 9. O 8 fala assim: havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Eu só vou dar aqui algo interessante para você perceber aqui, Quando ele fala assim, cenáculo, eu fiquei curioso para pesquisar. Por quê? Porque na minha cabeça, cenáculo nada mais era do que um barracão fechado como esse aqui. Sabia que não é? Cenáculo não é simplesmente um barracão fechado como esse aqui. Eu fiquei curioso, eu quis pesquisar, que para ele, cenáculo, na época, o que era? Era um ambiente de 3 andares, aonde embaixo ficava as casas, com quartos e tal, e em cima, no 3º andar, aí era o salão, como se fosse um salão de festa hoje. Aquilo para eles era um cenáculo, ou seja, eles estavam reunidos lá no 3º andar, estavam todos lá. E daí a Bíblia vai falar no versículo 9, diz assim, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante um extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Eu queria chegar nesse ponto aqui. Por quê? Porque algo me chamou a atenção aqui, que ele vai falar a seguinte coisa: e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela. Isso aqui que me incomodou no texto. Por quê? Porque eu vou ser bem sincero para vocês, eu não estou aqui para querer falar que Deus me deu uma revelação maior do que as outras, não. Eu já vi pastores pregar e eu já preguei. Eu estou falando que eu já preguei, que o Eutico não estava nem aí para essa mensagem. Eu já preguei isso. Gente, o Eutico estava lá, mas ele estava sentado na janela, ele não estava dando importância para o que Paulo estava falando, ele estava com uma cabeça no mundo e com a outra na igreja. Eu já preguei isso. Só que prestando atenção no texto e Deus me incomodando, não é isso que aconteceu aqui. E outra coisa, nós pregadores temos a mania, e eu estou me policiando muito, em pegar um texto, ler o texto, depois que ler o texto, falar assim, porque o texto está dizendo isso. Não, o texto não está dizendo isso. O texto não está falando que o Eutico estava lá sentado na janela e não estava preocupado com o que Paulo estava falando. O texto não está falando isso. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo que ele estava sentado na janela, só isso. Não fala mais nada.
se ele estava olhando para fora ou não estava. Não, só fala que estava sentado na janela. E como eu falei, Deus me incomodou tanto, e eu orando a Deus, aí Deus me deu a seguinte revelação. Primeiro ponto: se o Eutico realmente tivesse com a cabeça no mundo e uma cabeça na igreja, ele não estaria na janela, e sim na porta. Então ele não estava com a cabeça no mundo, com a cabeça. Outra coisa, se ele não tivesse interessado no que Paulo pregava, ele também não estaria na janela, ele estaria na porta. Por quê? Porque, vamos ser sinceros, quantos crentes você vê que fica lá na porta? Por quê? Porque ele só está esperando o pastor da mesa apostólica para ele sair correndo. É ou não é? Porque o cidadão que está interessado, ele fica aqui. Então a pessoa, quando ela não está muito interessada, ela está na porta, não na janela. Então eu não posso afirmar, o texto não está falando que o Eutico não estava interessado. Ou seja, o Eutico estava interessado. Só que tem alguns pontos que nós vamos tratar aqui agora sobre o Eutico. Por quê? Porque primeiro ponto, quando Deus colocou assim no meu coração, a primeira pergunta que eu fiz para Deus: tá, Deus, mas então o que realmente o texto quer dizer? Se não é isso que o Senhor está mostrando para mim, o que realmente o texto quer dizer? E o texto ele fala bem assim, ó, como eu falei, por que eu enfatizei o versículo de número 8? Por que eu fui pesquisar sobre o cenáculo? Porque algo interessante me chamou a atenção. Eles estavam reunidos no terceiro andar. Eles subiram no terceiro andar. E também vai falar que o Paulo estava pregando e ele estendeu o discurso até meia-noite. O discurso foi prolongado. E estavam todos lá. E eu comecei a falar com Deus: sim, Deus, e aí? E aí que é o seguinte, primeiro ponto: se o Eutico não tivesse tão interessado, ele nem teria subido ao terceiro andar, teria. Ele não subiria nem no segundo. Se ele não quisesse dar importância para o que o apóstolo Paulo estava falando, ele não subiria nem no segundo. Ele teria ido embora já no primeiro. Mas ele subiu até o terceiro andar. Ou seja, ele queria ver o que realmente Paulo estava pregando. E ele foi. Só que qual que foi o erro dele? Porque aí ele comete um erro. Qual que foi o erro dele? Sentar na janela. Aqui está o erro dele. Ou seja, aí Deus colocou no meu coração: o Eutico, ele estava no lugar errado. Ele estava interessado, mas estava no lugar errado. Eu queria chamar bastante atenção aqui. Por quê? Porque talvez existem pessoas que elas estão interessadas em Deus, elas estão interessadas, porém elas estão buscando o lugar errado. E se você estiver buscando o lugar errado, a tendência de dar errado é muito grande. Aí eu pergunto: a quem você tem dado ouvidos? Porque talvez você está dando ouvido para as pessoas erradas, talvez você está dando ouvido para as coisas erradas, e você está sentando no lugar errado. Será que nós, muitas das vezes, não estamos no lugar errado, querendo fazer a coisa certa, mas no lugar errado? Porque muitas das vezes o lugar vai dizer muito. Ah, não vai. Vocês lembram do cidadão chamado Ló? Andando com Abraão. A Bíblia nem engraçado outra coisa, todo mundo atira pedra no Ló, mas a Bíblia nunca fala que o Ló foi um homem assim, totalmente perverso. A Bíblia fala? A Bíblia não fala que ele foi perverso. A Bíblia vai falar que um dia eles começaram a brigar. Detalhe, a Bíblia fala que os pastores do Ló estavam brigando com os pastores de Abraão. A briga nem era entre o Ló e o Abraão. É só prestar atenção no texto. E aí, o Abraão chega para o Ló e fala: então faz o seguinte, Ló, escolhe um ambiente que você vai para um lado e para o outro. Simples assim. O que o Ló escolheu? Sodoma e Gomorra. As campinas são verdes, ele foi para lá. Aí eu pergunto para você: o ambiente não influencia? Influencia. O que aconteceu com o Ló? Aí lá o Ló se perdeu. Quando ele entra em Sodoma e Gomorra, aí lá o negócio fica tenso. Por quê? Porque devemos avaliar o lugar que nós estamos. Outra coisa, engraçado que é assim: quando todo mundo põe o pé na igreja, todo mundo vira santo. Só falta asa, né? Para virar anjo dentro da igreja. Mas e fora? O apóstolo Paulo escreve uma carta, não vou lembrar para quem, também não vou lembrar o detalhe, mas eu sei que, se eu não me engano, é 1 Coríntios. Ele escreve uma carta e ele fala bem assim, ó: amados irmãos, gostaria que vocês fossem fiéis,
tanto na minha presença quanto na minha ausência. Ou seja, o que o apóstolo falou? Gente, seja do mesmo jeito que vocês são quando eu estou aí. Não é porque eu não estou que vocês vão desviar. Aí a pergunta que eu queria falar: quantas são as pessoas que muitas vezes ela muda o comportamento dependendo do ambiente que ela está? Não pode mudar o comportamento. Ou você é crente ou você não é. Ou somos ou não somos crentes. Por que mudamos o comportamento dependendo do ambiente que nós entramos? E detalhe, vamos prestar atenção na seguinte coisa: o lugar em que nós estamos. Porque talvez estamos no lugar errado. Aí eu começo a trazer a seguinte coisa: talvez o lugar que a pessoa está, no ambiente de trabalho, talvez amigos, tem umas amizades também que é só Jesus acaba, mas vamos ser sinceros. Tem umas amizades que, meu Deus, daí a pessoa começa a visitar demais aquela pessoa, lugar errado, está assentando no lugar errado. Vamos lá, janela é lugar para sentar? Não, né? Janela não era lugar para sentar, só que o Eutico para sentar na janela, ou seja, ele está no lugar errado, ambiente errado. Ele está indo buscar a coisa certa, mas no lugar errado. Está dando ouvido às coisas que ele... Hoje a internet ela oferece cada coisa para a gente. E as pessoas, elas não, muitas das vezes, as pessoas elas vão buscar coisas que elas não estão contentes. Ah, não estou feliz, daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto. Ah, não estou feliz no meu casamento, o que ela vai? Ela vai procurar algo para satisfazer a infelicidade que ela está no casamento. Ela começa a procurar internet, ela começa a procurar conselho de amigo, de amigas. Ela começa a ir em lugares errados. Talvez essa pessoa ela esteja com um pensamento de fazer a coisa certa, porém está indo buscar nos lugares errados. Então não senta no lugar errado. Não, o Eutico ele sentou no lugar errado. Ele queria a coisa certa, mas ele sentou no lugar errado. E aí lá ele sentar no lugar errado, tem uma coisa que acontece. Vamos lá no versículo de número 9, diz assim: e estando certo jovem por nome Eutico sentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Aqui tem muita informação, vocês não têm noção quanta informação tem aqui. E estando certo jovem, Eutico sentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo. Por que ele caiu? Porque ele dormiu. Se ele tivesse acordado, ele ia cair? Então a queda dele se deu por dois motivos: um, porque ele estava sentado na janela; segundo, porque ele dormiu. Não, muda a versão para mim, tem uma versão que é mais legal. E estando certo jovem por nome Eutico sentado na janela, caiu do terceiro andar, vencido pelo sono. Ela fala vencido, ela não fala, aqui ela fala um profundo sono. Por que eu usei a expressão vencido? Porque quando você olha a tradução da Almeida de 2021, que ela fala assim: e sobreveio, e ele caiu porque ele foi vencido. Significa que se ele foi vencido, significa que ele estava lutando. Ou seja, ele deveria há muito tempo estar. Já viu aquele pessoal que anda de ônibus, que ele dá aquelas pescadas assim, né? Dá aquelas pescadas, ou pessoa que vai trabalhar com sono, está trabalhando, eu gosto de trabalhar com máquina também, né? Está trabalhando com máquina ali, vem o sono e dá aquelas, sabe? Ou seja, o que está acontecendo? A pessoa está brigando com sono, só que ela quer dormir? Ela não quer dormir, ela quer continuar acordada. Aqui, quando ela fala aquele profundo sono, dá-se a entender que ele pegou no sono e dormiu. Não. Quando eu leio a tradução da revista atualizada do século 2021, que fala que ele foi vencido pelo sono, eu tenho a impressão que ele estava assim, que ele estava tendo aquele sono, que ele estava dando aquelas pescadas, mas ele estava lutando. Ele estava ali tentando se manter acordado, só que ele foi vencido pelo sono. O sono foi mais forte que ele. E por que eu... Oi, mano? Motorista de caminhão também, está dirigindo, é vencido, o sono foi mais forte. E por que eu queria pegar essa tradução? Pela seguinte coisa: talvez nós, às vezes, estamos brigando com algo.
Você pode prestar atenção agora quais são as suas lutas? Talvez lutas no casamento, talvez lutas na igreja, talvez lutas no emprego, talvez lutas com a saúde, mas talvez você está vivendo essa luta e você está brigando. Será que você não está sendo vencido por ela? Será que ela não está sendo mais forte que você? Será que essa luta que você está tendo, ela não está abalando você? Por quê? Porque o Eutico, ele foi vencido por aquele sono e ele dormiu. O sono foi mais forte que ele. Meu irmão, aprenda uma coisa: independente da luta que você está vivendo, você não pode ser mais fraco que ela. Irmão, como é que eu faço para ser mais forte que ela? Eu já vou chegar lá, só quero enfatizar um pouco mais sobre isso aqui. Sobre essa luta que você está lutando. Você não pode começar a entregar os pontos para ela, porque existem pessoas que estão aos poucos entregando os pontos. Existem pessoas que aos poucos elas estão desistindo de viver. As pessoas elas estão entrando hoje no século 21 que nós estamos. A doença do século é a famosa depressão, crise de ansiedade, pânico, medo. As pessoas estão vivendo isso. E o que está acontecendo? Elas estão sendo vencidas por esse problema. Esse problema está sendo mais forte do que elas. E eu queria chamar a atenção aqui: o que é que na sua vida está vencendo você? Porque a Bíblia vai falar em Hebreus, capítulo de número 2, Hebreus capítulo 2 ou 12, não me lembro agora, mas a Bíblia vai falar bem assim: você não venceu a luta contra o pecado ainda, porque você não lutou até o sangue. Ou seja, você não foi o além. Você está entregando os pontos muito fácil. Você não pode, gente, você não pode aceitar. Tem pessoas que estão aceitando. Ela vê uma dor no dedo dela, ela fala: essa dor no dedo é normal. Ela começa a aceitar. De repente a dor no dedo passa com a mão. Mas aqui na mão é normal. De repente a dor no dedo passa com o braço. Por quê? Porque a pessoa ela desistiu de lutar, a pessoa desistiu de viver e ela começa a aceitar. Lembra que eu falei sobre casamento? Existem pessoas que estão vivendo um casamento totalmente destruído porque ela acostumou com a vida que ela tem. Só que se você perguntar para ela: é o casamento dos seus sonhos? O que ela vai falar para você? Não, mas aqui não tem mais nada para fazer. É isso que ela vai falar para você. Talvez você já escutou isso. Mas por que ela não pega e fala assim: não, eu vou lutar com isso aqui, eu não vou ser vencido por esse mal? Ô irmão, como é que eu venço? Vence em Isaías 40, 29. Põe lá para mim, irmão, faz favor. Isaías 40, 29. Isaías 40, 29 diz assim, que o Senhor dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Então a sua força você tem que buscar em Deus. Falar para Deus: Senhor, eu preciso de forças para lutar contra esse mal que está na minha vida, contra isso que está causando esse sono profundo sobre a minha vida. Você tem que ir até os pés da cruz e falar: Senhor, eu quero forças, mas eu não vou morrer, não vou perder, não vou fazer igual o Eutico, que sobrevive um profundo sono nele. Ele foi vencido pelo sono. Então eu gostaria que você identificasse agora qual é o problema. O Eutico nós sabia que era o sono. Nas nossas vidas nós precisamos identificar: o que é que está me vencendo? O que é que está na minha vida que está sendo mais forte do que eu? E eu garanto que isso é absoluto, que você tem essa resposta. Talvez você só não quer concordar com ela, mas talvez você saiba. Qual é a resposta? E detalhe, voltando lá para Atos 20, por que ele dormiu? Por que ele dormiu? A Bíblia também deixa claro por que ele dormiu. A Bíblia deixa bem claro. Como eu falei, são muitas informações só no versículo. E a Bíblia vai falar no versículo de 9: estando sentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso. Ou seja, ele dormiu por causa do extenso. O Paulo se estendeu demais. O Paulo falou demais. E esse extenso discurso venceu ele. E detalhe, muitas das vezes a gente é vencido numa guerra devido ao prazo dessa guerra.
Talvez você anda lutando com essa saúde já há muito. Talvez está lutando com esse casamento há muito tempo. Esse extenso. Porque a Bíblia poderia falar só o seguinte: ele caiu no sono por causa do discurso de Paulo. Poderia ou não poderia? Mas por que ela coloca o extenso? Porque é a demora. Talvez a sua cura está demorando a chegar. Talvez a libertação do seu marido, dos seus filhos, seja lá quem for, do seu irmão, da sua irmã, está demorando a chegar. E talvez você está sendo vencido por essa demora. Porque aí a pessoa começa a entregar aos poucos. Está demorando. E ela pega e entrega aos poucos. Foi o que aconteceu por último. Paulo estendeu o discurso, ele foi vencido pelo sono e ele dormiu. Na hora que ele dorme, ele cai lá na terceira andar. Então, preste atenção nisso. Esse tempo. É nesse tempo que você não pode perder. É que nem nós estávamos conversando, não lembro com quem que estava conversando, nós estávamos falando sobre o tempo em que o povo saiu do Egito e o tempo em que o povo entrou em Canaã. Gente, foram 40 anos. 40 anos morando num deserto. Um deserto, vocês já viram o que tem no deserto? Alguém já parou para estudar sobre isso? Só para você ter noção. Vocês sabem por que existia uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite? A nuvem era para guiar eles e a coluna de fogo era para iluminar. Era só isso? Porque num deserto a temperatura chega a 52 graus. Então aquela nuvem não era só para guiar, era para refrescar. Tenta imaginar você num deserto com calor de 52 graus. E detalhe, deserto é areia, não é terra. Ou seja, esse calor todo, a areia não segura. Sabe quantos graus chega durante a noite no deserto? Menos 20. Ou seja, era muito, durante o dia era muito quente e durante a noite era muito frio. E aquela coluna de fogo não era só para talhar, era para também esquentar. Presta atenção como é que Deus ele consegue cuidar de todo mundo. Só que foram 40 anos ali. Foi muito tempo. E só dessa geração que saiu do Egito, só 2 entrou em Canaã. O resto não entrou. O resto foi vencido pelo deserto. O que eu quero falar com você, meu irmão? Você não pode deixar que as coisas vençam você pelo tempo. Porque com o passar do tempo, nós, eu me coloco no meio, temos a capacidade de soltar as rédeas. Com o passar do tempo nós temos. A gente, em detalhe, começamos a arrumar desculpas. Começamos a falar que o negócio agora está mais pesado, que a idade pesa, que a idade isso, que a idade aquilo. A gente começa a colocar desculpas. Por quê? Porque nós estamos aliviando a carga. Já não estamos lutando da forma que deveríamos lutar. E se a pessoa falar para mim assim, não, mas é que o passar do tempo é difícil, então fala para mim o que aconteceu com o Caleb. Porque quando chegam para o Caleb, o Josué está distribuindo a terra, o Caleb chega e fala assim, Josué, o Moisés me prometeu a terra do Hebron, eu quero aquela terra. O Josué vai lá e luta por ela. A Bíblia fala que ele lutou com um homem de vigor de 40 anos, só que ele tinha 85. E a Bíblia vai dizer que ele conquistou aquela terra. Então não é o tempo, não é a idade, é o que? É a disposição que eu coloco naquilo. Talvez a disposição que nós estamos colocando nas coisas já não seja mais a mesma. Vamos ser sinceros. Na nossa conversão, quem lembra do tempo da conversão? Eu sempre toco nesse assunto. Mas no tempo da conversão, quem lembra? Quantas horas orávamos? Quantas campanhas fazíamos? Fazemos hoje? 9 quilômetros para ir na igreja. E não era só ir à igreja. Eu conheço testemunho de irmãos que falavam para mim que eles saíam de... Olha, teve um cidadão que contou esse testemunho para mim, nunca esqueci. Ele falou assim, eu saí de casa meio-dia, no sábado, meio-dia, porque ele tinha que andar, dava uns 20 quilômetros a igreja da casa dele. Então ele saía de casa meio-dia, ele ia para a igreja, chegava na igreja por volta de 3 horas,
Ele limpava a igreja, lavava a igreja, o culto começava às 7, acabava o culto, ele saía do culto e ia para o monte, ele só voltava no domingo para casa. Ó a disposição. Temos a mesma disposição? O que aconteceu? O tempo passou. Esse extenso passou e começou a tirar a nossa força. Não deixe que o tempo tire a sua força, meu irmão. Começa a falar com Deus. Deus, a tua palavra diz que o Senhor daria força àquele que está desanimado. A tua palavra diz que o Senhor daria vigor. A tua palavra diz que o Senhor confundiria os jovens e daria veemência aos outros. Eu quero essa veemência, mas eu não vou desistir dos meus sonhos. Eu não vou desistir daquilo que o Senhor tem para mim. Eu não vou deixar que esse extenso espaço de tempo venha fazer com que eu caia da janela. Não vai não. Você não pode ser vencido pelos problemas que estão atormentando a sua vida. Não pode. Você tem um Deus muito maior que isso. Você tem um Deus muito maior, que faz muito mais. E aí, para encerrar agora, a Bíblia vai falar que a hora que ele caiu, ele morreu. Se a pessoa morreu, acabou tudo. Acabou? Eu vim aqui falar uma coisa para você, irmão. Seu sonho não acabou ainda não. Porque tem um Deus nessa sua vida ainda. Tem algo que Deus quer fazer. Porque ele vai falar que Paulo para o discurso. Gente, isso aqui é muito interessante. Paulo para o discurso. Ele parou a pregação. Ele está pregando. O Eutico cai da janela, morre. O Paulo para de pregar. O Eutico conseguiu chamar a atenção do Paulo. Por que nós não conseguimos chamar a atenção de Deus? O Eutico teve que morrer para chamar a atenção do Paulo? Teve, mas que ele chamou, ele chamou. Precisamos chamar a atenção de Deus. Como? Nas nossas orações, nas nossas ofertas, no nosso jejum. Quantos de nós temos feito jejum ultimamente, regularmente? Por quê? Porque jejum é para quebrar a carne. Jejum é para me aproximar de Deus. Mas quantos de nós? Porque não se fala mais sobre isso na igreja. Não se fala mais. O Paulo parou o discurso. A Bíblia fala que ele desceu da onde ele estava, foi lá e abraçou o rapaz. Meu irmão, Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer te dar um abraço. Porque Ele quer falar para você que ainda tem vigor aí, que ainda tem coisa aí, que Deus quer honrar a sua fé. Só que você precisa colocar a sua fé em ação. Você não pode deixar a sua fé adormecida. E a partir do momento do detalhe, o mais interessante é que o Paulo não ora. Paulo orou para o menino. E o Paulo chamou todo mundo: ó, pessoal, vem cá, vamos fazer uma corrente de oração para o lanche aqui. Ele fez isso? Não, o Paulo não fez nada disso. Ele simplesmente desceu e abraçou o menino. Só isso. Gente, para Deus não precisa muita coisa não. Só precisa de colocar a mão. Nunca esqueça isso. Para Deus não precisa terremoto, não precisa nada. Só precisa de colocar a mão. Paulo abraça o menino. E o mais interessante, que ele abraça, o que me chama a atenção é que é o seguinte, é que ele abraça o menino, aí ele olha para todo mundo: gente, fica tranquilo, a alma está nele, e deixa o menino ali e volta para continuar o discurso. E a Bíblia vai falar que o mais interessante aí é que esse discurso não acabou meia-noite. Ele foi até amanhecer. Paulo estava inspirado, né? Hoje na igreja, se a gente passar 10 minutos, tem irmãos aí que entortam bem isso, né, pastor? Se passar 10 minutos, o irmão já começa a guardar a Bíblia na bolsa para falar para o pastor que deu tempo. O discurso foi até nascer do dia. E aí, do nascer do dia, eles vão lá ver que o menino estava vivo. E a Bíblia fala que não foram poucos os consolados. Todo mundo se encheu de alegria. Aprenda uma coisa: Deus quer fazer algo na sua vida, mas para isso você não pode ser vencido pelo problema que está aí. Não deixe esse problema tomar conta de você. Não deixe essa depressão, esse medo, não deixe essa angústia, não deixe isso que está tomando conta de você vencer você, não. Deus quer honrar a sua fé, mas você tem que estar firme. Amém?